Saudações a toda a classe de negros e negras espalhada pela face da terra. Aqui quem fala é João Marcos Bigon, seu professor de história, seu podcaster do Teologia de Boteco, seu Martin Luther King do Rio de Janeiro, seu Otelo da Guanabara e seu Pantera Negra de Duque de Caxias. Muito tempo que a gente não se fala por aqui. Eu tava com um problema no meu celular e aí infelizmente não deu pra gravar vídeo, não deu pra gente fazer na semana passada, acho que semana retrasada, não lembro exatamente. Eu sei que desde que eu voltei, desde que a gente teve o podcast né, de teologia em São Paulo, vocês não ouviram mais minha doce voz aqui, né? Bem, muitas merdas aconteceram, teve muita coisa de lá pra cá, eu nem lembro exatamente, mas eu vou focar em duas. Esse vídeo seria sobre uma específica que eu vou citar também, e sobre uma que eu acabei de ficar sabendo, que é um bagulho absurdo de bizarro. E o Brasil não dá descanso nem para pessoas negras e acho que não dá descanso para nenhuma pessoa que se dispõe e que se propõe a estar indo contra o que está, né, o mal que essa nuvem branca, essa nuvem branca que se acoplou em cima desse país, né? Mas na semana passada, e aí estou agora citando pesquisas que me foram colocadas por alguns jornalistas que trabalham na Alerj, no mandato da deputada estadual, Alerj, que trabalham no mandato da deputada estadual Mônica Francisco, que em 80 horas se mataram 6 jovens negros, se eu não me engano, ou mais, né? Além disso, a pesquisa também aponta que... Isso me foi dito no domingo, tá? Por uma jornalista. A pesquisa aponta também que de janeiro para cá foram assassinadas 856 pessoas supostamente não ligadas ao tráfico, né? E assassinadas pela polícia. Bem, cara... E aí, pensando nisso, na semana passada, 6 jovens negros foram assassinados. Os 6 foram assassinados pela polícia, os 6 foram assassinados injustamente, os 6 negros e jovens, como eu, e poderia ter sido eu, né? Foi no Rio de Janeiro, então poderia realmente ter sido eu. E, bem, o governador, o Wilson Witzel, até difícil de pronunciar o nome desse desgraçado. Ele foi ele e o secretário de segurança, né? Foram para as redes sociais, foram para as coletivas de imprensa se justificar, explicar, né? Justificar. Eles foram sob pressão, né, da mídia, falar sobre o acontecido, ter algum tipo de posicionamento, né? E aí o secretário de segurança, ao invés de justificar a falha da polícia e novamente ter assassinado 6 jovens diferentes e 6 jovens por acaso, né? Negros e que não estavam, né, envolvidos com tráfico nem nada, como se a gente chegou num nível tão absurdo que o fato da pessoa estar envolvida com tráfico de alguma forma serve como explicação para ela ser abatida feito um animal, né? Mas passando por isso, fingindo que isso não é uma questão e que isso já é o padrão, o procedimento padrão, ao invés de justificarem a falha e se desculparem, o secretário de segurança ele pediu desculpa, ele pediu perdão à população pelas futuras mortes que haverão. Isso é problemático em vários níveis e em níveis que eu acho que a gente não conseguiu ainda detectar porque a nossa mente ainda está... A nossa mente ainda está muito colonizada nesse sentido, e eu estou usando o termo colonizado e eu sei que é um termo que está desgastado pra cacete, as pessoas usam pra qualquer coisa, né? Até dia desses eu fui chamar de colonizado porque eu sou negro e sou evangélico. Mas colonizado no sentido que a gente não consegue enxergar nesse tipo de fala, nesse tipo de situação, a gravidade de fato que tem, né? Para além disso, o governador Wilson Witzel foi na Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói, defender a sua tese de doutorado, se eu não me engano, em Direito ou mestrado, não sei exatamente. E aí vários movimentos sociais se organizaram para estarem lá, fazer algum tipo de intervenção e pedir justificativas sobre os recentes e pelos fatos que já aconteceram no estado do Rio de Janeiro pelas próprias mãos do governador.
E ao chegarem lá, eles perceberam que o governador estava com uma escolta da polícia militar dentro de uma universidade federal, o que é, até onde eu sei, inconstitucional, pelo menos não pode por algum motivo legal. A galera do direito que eu sei que assiste o Teologia de Boteco provavelmente vai saber me explicar melhor por quê, mas a questão é que a polícia militar não poderia estar naquele ambiente universitário, naquele espaço universitário de livre circulação dos estudantes. E além de não poder estar, elas não poderiam fazer o que elas fizeram, que foi embarrear, prender estudantes em uma sala, proibir o livre acesso e o livre trânsito dos estudantes pela sua própria universidade, né? Então, assim, são uma série de fatores que só servem para protagonizar novamente as situações cotidianas que a gente tem nesse país e sobretudo no estado do Rio de Janeiro, de racismo institucional, né, o racismo institucionalizado, que é uma coisa que eu já falei aqui em algum outro momento, mas que a gente vive falando de abolicionismo penal, de antipunitivismo e tudo mais, e a gente tem batido nessa tecla de que não há a possibilidade de existir Estado como existe no Brasil, não por uma questão de qualquer viés ideológico, ou não, por uma questão humanitária. A existência do Estado brasileiro, como está colocado, como tem se desenvolvido, como tem operado no país, ele em si já é uma questão anti-humanitária, já é a presença de um Estado que, na sua própria existência, ele é uma ofensa à nossa concepção ou a qualquer concepção de direitos humanos. Né? O Estado brasileiro está colocado como um Estado escravocrata ainda, um Estado colonial ainda, e é por isso que ainda a gente vê os mesmos corpos dentro das penitenciárias, é por isso que a gente vê os mesmos corpos serem assassinados cotidianamente nesse Estado e nesse país. Então, quando a gente fala, por exemplo, esse termo está muito claro, abolicionismo penal, a gente está dando um tom bem demarcado de que o grupo está sendo penalizado, está sendo punido com essa política genocida, essa política racista, né, de encarcerar pessoas que têm determinada cor e raça, né? E assim, João, mas não tem gente branca presa, não tem gente branca que é assassinada, etc. Aquela coisa que eu acredito que ninguém vai questionar isso, porque eu acredito que o público do Teologia de Boteco tem consciência das coisas que estão sendo faladas aqui. Mas se você pega pesquisas, as pessoas são assassinadas por diversos outros motivos e não necessariamente por uma abordagem descuidada ou um erro policial que, quando você coloca em paralelo a outros milhares de erros policiais, não no recorte geográfico específico, em qualquer lugar desse país, eles têm um endereço específico. Então não é um erro, não é por acaso, não é um descuido, não, é um projeto político de poder que tem como braço armado, braço militar, a polícia, e tem como alvo específico, como inimigos públicos, os corpos negros, as pessoas negras. Bem, isso foi a primeira questão, né? Isso é gravíssimo, a gente precisa ter claro isso na nossa mente. Eu não sei exatamente o que a gente pode fazer nesse sentido a nível pragmático, mas eu acho que para a gente pensar e, sobretudo, para a gente, de alguma forma, começar a desenvolver, sobretudo quem está estudando direito, quem está estudando filosofia, um tipo de pensamento, de reflexão mais crítica e comprometida com justiça social, eu acho assim. Essencial e, na verdade, não só essencial, eu acho isso a única forma responsável de você ser uma pessoa comprometida com o direito de fato, né? Tem um outro caso que eu acabei sabendo agora de um médico em Diadema que gravou um vídeo falando que a sua enfermeira, uma mulher negra, uma senhora negra, deveria tomar 50 chibatadas. Eu não preciso entrar muito nos pormenores disso, acho que está muito claro. Eu tenho 1 minuto também de vídeo, acho que não dá tempo, mas ainda assim, né, um médico usando isso, reflete também desse racismo que está introjetado nas camadas mais profundas da sociedade brasileira e do pensamento social brasileiro. E que a gente, além de medidas práticas, de intervenção física mesmo, de até violência, se for possível, em defesa da justiça, a gente precisa de alguma forma desenvolver práticas pedagógicas nas nossas relações, nas nossas práticas institucionais em universidades, no ambiente de trabalho, para fazer com que isso retroceda, com isso de alguma forma seja parado e travado. Beijo negro, um abraço negro e boa semana para vocês, gente. Tamo junto, é nóis.